Se você gosta de conteúdo diferente, tá cansado de ficar ouvindo a mesma baboseira aí que o pessoal fica falando sobre carro, né? Parece que a galera não muda o disco. Só falam de desvalorização, outros só falam que as fábricas estão falindo, outros só falam a mesma coisa o dia inteiro, né? A gente tenta trazer um conteúdo diferente para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aí, que a gente troca muita ideia legal aqui, beleza? Hoje a gente está passando por um período geopolítico muito crítico. A gente tem hoje várias guerras acontecendo, mas as guerras que estão aí realmente trazendo uma preocupação muito grande global, a guerra da Rússia e a Ucrânia, Israel com a sua guerra, entre aspas, contra o Irã. Então imagina você a catástrofe que seria uma guerra, uma escalada de uma guerra em proporções nucleares, né? Isso afetaria drasticamente todo o planeta e afetaria todo o processo de produção de energia, podemos dizer assim. O que seria melhor, ter o carro a combustão ou ter o carro elétrico, né? Qual que é o impacto que uma guerra traria nesse cenário? Quando você tem guerras entre países, a primeira coisa que um lado, né, que um adversário tenta destruir do outro adversário é a sua infraestrutura. E uma das primeiras infraestruturas que são alvos de destruição numa guerra é a infraestrutura de energia. Sem energia nada funciona. No caso do Irã, que é um grande produtor de petróleo, uma das primeiras coisas que iam ser atingidas seria a produção de petróleo desse país. Sem combustível não existe energia para mover as armas, né, os armamentos, os veículos de guerra. Segunda coisa que seria atingida seria a produção de energia elétrica. E isso daí, pessoal, para quem para nós, né, que somos consumidores, usuários de veículos, seria um cenário catastrófico, né? Por quê? Se a gente tiver uma escalada da guerra onde você vai ter ali afetada a produção de combustível, o preço do petróleo ia disparar para preços que a gente não consegue calcular. E isso afetaria diretamente quem são donos de veículos a combustão. Então, vamos lá. Se você é dono de um carro, dono de um veículo que está no epicentro ali da disputa, para você o impacto seria Para quem, como nós, estamos aqui na América do Sul, né, a gente sabe que num cenário de guerra, talvez um dos lugares mais seguros para você estar seria aqui na América do Sul, né? Porque aqui na América do Sul, embora a gente tenha vários problemas, nós não temos muitos inimigos assim. Também nós não somos potências, né? Potências nuclear, não somos uma potência militar e certamente não oferecemos risco num cenário de guerra. Brasil, os países da América do Sul não oferecem risco nenhum em termos de capacidade militar, né? Então, um dos lugares mais seguros que você poderia estar seria aqui mesmo na América do Sul, talvez aqui no Brasil. Mas isso afetaria drasticamente o mercado de combustíveis, porque os preços dos combustíveis iria disparar muito e afetaria muito aqui o nosso mercado. E a gente sabe que se o preço do combustível dispara, afeta a economia como um todo, né? Porque sem combustível nada funciona. Então, por isso que na guerra, pessoal, as primeiras alvos, né, de um ataque é a infraestrutura, e os primeiros alvos de um ataque sim a produção de energia, seja ela energia fóssil, seja ela energia hidrelétrica, qualquer tipo de fonte de energia, ela vai ser atacada para que aquele país, né, que está ali numa disputa, ele não consiga se movimentar, né, não consiga ter condições de se movimentar. Agora, tem uma diferença, né, se você está lá no epicentro da guerra ou se você está nos países fora, mas que vão ter um impacto econômico. Então, se você está lá no epicentro da guerra e você precisa do seu carro
seja para você sair, fugir, viajar, fazer alguma coisa, muito provavelmente para você o melhor cenário é o carro, na minha opinião, tá? É o carro a combustão. Por quê? Porque a energia elétrica, né, no caso do carro elétrico, é muito complicado. Você não consegue armazenar energia elétrica. Não existe hoje como fazer o armazenamento da energia elétrica. Você consegue armazenar hoje combustível líquido, né? Então, se você está num país onde está sendo atacado e as infraestruturas estão sendo destruídas, ainda assim, você ainda vai conseguir ter acesso a algum tipo de reservatório de combustível, né? Até que mesmo que ele seja ali caro, você ainda vai conseguir, de alguma forma, ter como conseguir algum tipo de combustível para você até mesmo fugir daquele local, né? Por que o carro elétrico nesse cenário não seria factível? No cenário de guerra, a queda de energia, né? Ou seja, a infraestrutura elétrica com certeza seria atingida, seria uma das primeiras infraestruturas que seriam atingidas, né? E aí você perderia a capacidade de carregar, por exemplo, o seu veículo, né? Então esse é o problema de você ter um carro elétrico dentro de um epicentro de guerra, né? Com certeza você teria dificuldades para poder fazer o carregamento do seu veículo, porque as infraestruturas estariam destruídas. Porém, no caso do combustível fóssil, ainda que as infraestruturas estejam destruídas, você ainda tem algum estoque de combustível, né? E esse estoque de combustível vai estar lá até que seja totalmente consumido, mas você teria ainda algum tempo de resguardo para você conseguir algum combustível para você poder sair daquela situação. Já o carro elétrico não. Então, acho que num cenário hipotético de guerra, para quem está no epicentro, nos países atingidos ali, o melhor cenário seria ter o carro a combustão, para que ele pudesse ter chances de se evadir daquela situação. Porém, para quem está em países que não são os países de conflito, por exemplo, se tivermos uma escalada da guerra lá no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, com certeza para nós aqui o combustível ficaria extremamente caro, muito caro. Então, para quem está fora do epicentro da guerra, o carro elétrico provavelmente seria uma melhor opção em termos econômicos. Por quê? O combustível ficaria tão caro, que para você encher um tanque de combustível, sei lá, poderia passar aí dos R$1.000, né? Imagina você, né? Você ter toda a infraestrutura na Europa, lá na Ásia, lá na Rússia, né, por exemplo, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, afetados, o preço do combustível ficaria praticamente impraticável nos outros países, né? Então, muito provavelmente haveria racionamento de combustível, muito provavelmente existiria ali uma dificuldade muito grande para abastecimento. Porém, para quem tiver o carro elétrico, não tanto, né? Porque, por exemplo, no caso aqui do Brasil, 80% da nossa energia é uma energia renovável que é produzida em hidroelétricas. Então a gente não teria um impacto dos combustíveis na produção de energia, né? Então, certamente para quem estiver fora do epicentro, o carro elétrico ele seria uma opção econômica muito melhor em termos econômicos. Se a gente tiver uma escalada de guerra em proporções apocalípticas que fala. Se a gente tiver um cenário de guerra em que a gente tenha todo o globo, imagina, afetado, eu penso comigo que para quem ainda quiser andar com um veículo, a melhor opção vai ser o veículo elétrico. E eu vou explicar para vocês por quê. Se você não sabe, não acompanha, mas o homem, né, a ciência, já conseguiu colocar veículos em outros planetas, né? E nós temos aí veículos que estão lá em Marte. Não sei se está ainda, mas
foram enviados veículos para outros planetas onde não existe nenhum tipo de infraestrutura, não existe nenhum tipo de combustível, né? Então a NASA enviou há alguns anos atrás os rovers. O que são os rovers? São aqueles veículos que são veículos de exploração espacial, que são enviados para outros planetas para poder fazer a exploração. Então o rover, se eu não me engano, Perseverance, acho que é isso o nome, que foi enviado para Marte. Esse veículo, ele ficou anos e anos rodando dentro do planeta Marte, explorando. Esses rovers são veículos elétricos que são abastecidos por energia solar. E você tá, né? Assim, tem muita gente que vai falar: nossa, cara, você tá viajando no assunto. Não, pessoal, eu tô falando de tecnologia hoje, que num cenário onde você não tem a produção de energia de combustíveis e nem produção de energia elétrica, uma solução possível, viável para você ter energia seria a energia solar. Então esses rovers, eles são veículos movidos a energia que são carregados por painéis solares. Então num cenário de guerra onde você teria aí uma destruição total da infraestrutura e onde você não tivesse fonte de energia, acredito eu que a melhor saída, ou a única saída que a gente teria nesse cenário, seria a produção de energia solar. Então assim, mas dá para carregar um carro com a energia solar off-grid? O que é energia solar off-grid? É aquela energia que não está ligada na concessionária, né? Que é onde você abastece um banco de baterias para você acumular energia, para você ter energia fora da rede elétrica pública. Dá para você carregar um carro com energia off-grid? Dá para carregar. Se você tiver um sistema de energia off-grid, onde você tem uma produção de energia, você conseguiria sim carregar o seu carro elétrico. É lógico que você teria que carregar esse carro numa potência muito baixa, né? Muito provavelmente você ia levar ali dias para você carregar o seu carro 100%. Mas seria possível num cenário onde, né, apocalíptico, seria possível, se você tiver um sistema off-grid, você carregar um veículo elétrico e ter energia para você se movimentar. Isso já existe, né? Esses carros que são carros de exploração espacial são movidos a energia solar através de baterias e estão há anos lá, mas ficou anos rodando dentro do planeta Marte através de energia solar. E lá não tem nada, né, pessoal? Marte é uma rocha, né? Não tem nada lá. Então, por isso que eu falo para vocês que o veículo elétrico, em termos de tecnologia e de possibilidades, ele ainda é uma opção para o futuro, que eu acredito que ainda vai ter uma evolução muito grande. Claro, você gosta desse tipo de assunto? Comenta aí. O que você acha que aconteceria, né, num cenário desse daí? Deixa aí seus comentários aí. Eu sempre tento trazer aqui um conteúdo diferenciado. E o papo hoje foi esse daí. Espero que tenha sido interessante para você, beleza? Um abraço aí e até a próxima.